está com quase um ano e meio de pandemia, né? A gente foi observando, né, ao longo desse tempo, né, nessa linha de tempo da pandemia aqui no Brasil, uma série de questões, né, de saúde mental, né? Eu arriscaria dizer que o primeiro momento, o momento mais agudo, né, o primeiro mês, né, da pandemia aqui no Brasil, quando a gente precisou ter uma mudança brusca, repentina da rotina, foi um mês em que a gente observou muitos transtornos nesse campo de saúde mental, né? Com o decorrer do ano, houve uma certa, vamos chamar assim, uma certa estabilização, embora a gente estivesse com níveis muito altos de questões de saúde mental. No final do ano, né, com as expectativas que as coisas fossem melhorar, que a gente fosse flexibilizar um pouco, né, e depois a frustração, né, em função dessa recrudescência da pandemia no começo do ano, né, a gente tem de novo um novo momento complexo, né, do ponto de vista da saúde mental, e hoje, né, assim, quase um ano e meio depois, a gente também vive ali um certo desgaste, um cansaço, uma sobrecarga, né, em função dessas questões de saúde mental, né. Há quem diga que é uma espécie de uma onda, uma nova onda da pandemia, né, que seria uma onda de saúde mental, de transtorno de saúde mental, que vem acompanhando, né, a pandemia nos diversos países no mundo, né. E no Brasil, né, com esse cenário que a gente tem de um prolongamento muito grande aí, né, de um estado complexo, né, de resposta ao novo coronavírus, né, a gente vê que muita gente, né, permanece ainda com uma série de incertezas, de inseguranças, de medos, de dúvidas, né, e isso de alguma forma também contribui para uma piora da saúde mental. A saúde mental não era. Não que o Brasil fosse um país que as questões de saúde mental estivessem tranquilas, né? Nos últimos anos, das últimas pesquisas feitas pela OMS, viam mostrando que o país é um dos principais campeões aí, né? Um recorde bastante triste, né? Mas é um dos principais recordistas aí de índices de depressão e de ansiedade no mundo, né? Está sempre entre os 5 países mais ansiosos ou com maiores índices de depressão. Com a pandemia, o que a maior parte dos trabalhos tem mostrado é que essa situação pode ter se agravado. Então, a gente tem visto mais quadros de ansiedade, a gente tem visto mais quadros de depressão, né? E aí o grande desafio, né, o que a gente faz, né? Como que a gente lida, né, com essa questão no dia a dia da gente, né? E aí acho que você foi muito feliz, né, de colocar que todo mundo está sofrendo, né, com os impactos da pandemia, né? Quem mora sozinho ficou mais sozinho, quem mora com a família pode ter tido conflitos familiares em função dessa convivência, né, mais intensa. Filhos, pais, marido, esposa, né, enfim, né, os relacionamentos também foram postos em xeque devido, né, a essa convivência mais intensa, né? Então, os mais solitários sofreram, né, e vivenciaram uma série de angústias. Os que estão em família também sofreram outras questões e também vivenciaram conflitos, angústias, né? Então, essa questão foi uma questão que impactou todo mundo, né? Do ponto de vista das faixas etárias, né, a gente falou muito dos efeitos da pandemia nos mais velhos, né, já que os mais velhos, os mais idosos foram o primeiro grupo, né, considerado o mais vulnerável para a pandemia, muitos já vivendo com uma rede social muito mais escassa, né, muito mais empobrecida. Então a gente ficou muito preocupado com a saúde mental das pessoas mais velhas, né. O que a gente viu, né, no decorrer desse intervalo de tempo foi que todas as faixas etárias sofreram, né, de formas diferentes, mas sofreram, né, crianças e adolescentes, né, em função do afastamento da escola, o distanciamento dos amigos, a ausência, né, desse contato social que para eles é tão importante. Foram uma faixa de etária que a gente percebeu uma série de questões, né, questões de comportamento, questões cognitivas, questões de aprendizado. Então, foi um grande desafio. E para os adultos também, né? Essa mudança, essa rotina, mudança de rotina no nosso dia a dia, esse acúmulo de funções, né? O home office e o acúmulo das questões de trabalho com as questões domésticas, com as questões, com os cuidados com os filhos, o homeschooling, né? Essa função tutorial dos pais, né? Além de todas as questões de trabalho profissional e do dia a dia em casa, isso também sobrecarregou
né, os adultos, né, os adultos, os homens e as mulheres, né, de uma maneira também a gente tem visto algumas pesquisas apontando para a gente que as mulheres, né, foram mais pesadamente afetadas do que os homens, né, nessa faixa da população adulta, em função do acúmulo, né, ainda maior dessas funções todas que a gente está falando, né? Então, as decisões, né, das questões domésticas, via de regra, ficam com as mulheres, né? No Brasil, ainda hoje, os parceiros, os companheiros contribuem, mas contribuem ainda pouco, né? Então, de alguma forma, a gente percebe que elas ficaram mais sobrecarregadas, ficaram mais esgotadas, ficaram mais estressadas, né? Muitas vezes entraram em quadros de esgotamento físico e mental, que a gente chama de burnout, né? Então, a gente tem também um peso muito importante dessas questões na saúde das mulheres, né, na saúde mental das mulheres. Então, sem dúvida nenhuma, a questão da saúde mental, ela veio acompanhando essa pandemia o tempo todo, né, em diversos momentos, né, e as pessoas, né, de alguma forma, precisaram aprender a lidar com essa nova rotina, com essa nova realidade, com isso tudo que está acontecendo com elas, né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente achar, né, uma saída, uma possibilidade, um caminho, né, menos sofrido, menos angústia para atravessar esse momento todo, né? E o que a gente tem visto, né? Se a gente for pensar em termos de possibilidades, de caminhos, de estratégias, né? O que a gente tem visto? O que a gente tem recomendado muito para as pessoas, né? Que, na medida do possível, elas tentem criar uma rotina, né? Apesar da rotina ter virado de ponta cabeça, né? Que elas tentem criar uma rotina dentro dessa nova rotina, né? Com horários definidos, principalmente de início e de final do trabalho, né? A gente tem percebido que as pessoas começam a trabalhar ainda na cama, vão para a cama e continuam a trabalhar, passam o dia inteiro ligadas, conectadas nas telas, né? Se alimentam mal, não tem tempo de se levantar, não fazem atividade física, né? Então a gente tem visto aí uma bagunça, né? Uma dificuldade de organizar essa nova rotina. E aí, né, eu acho que uma questão muito importante é criar essa rotina, né? E dentro dessa rotina, a gente conseguir ter, né, alguns momentos que a gente chama de áreas verdes, né, em que a pessoa possa fazer alguma coisa que seja boa, que seja legal, que seja bacana para ela, né? Então, momentos em que ela possa ver um filme, ela possa ler um livro, ela possa fazer uma atividade física, ela possa meditar, ela possa dar uma caminhada, desde que com segurança, né, próximo à residência dela. Enfim, né, alguns momentos do dia em que você reserva para fazer algumas atividades que sejam legais, que sejam bacanas para a própria pessoa, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Uma questão que a gente tem trazido também é a questão da atividade física, né? Eu comentei que há uma redução importante da atividade física, né? E a gente sabe o quanto a atividade física regular é importante, né? Tanto para a saúde da gente, física, como para a saúde mental, né? Diversos trabalhos, estudos apontam para a gente que a atividade física não só reduz, né, os níveis de estresse, ela reduz também os impactos em quadros depressivos, por exemplo, e mesmo para quem precisa usar medicação, usa menos medicação e usa a medicação por um intervalo mais curto de tempo. Então, a importância, de novo, da gente colocar a atividade física nessa rotina, né? Então, rotina, atividade física, a importância de você conseguir ter uma boa quantidade e qualidade de sono, que a gente tem visto que as pessoas têm dormido menos e têm dormido pior, né? Então, isso também impacta na saúde física e na saúde mental também, né? Então, esse estilo de vida mais saudável, com rotina, com sono, com alimentação mais saudável, com atividade física regular, isso tudo contribui também não só para a parte física, mas para a parte mental, né? Um outro ponto que a gente tem falado de uma maneira importante, né, é que a gente entenda que todos nós oscilamos, né? Então temos dias melhores, dias piores, dias que a gente está mais ansioso, dias que a gente está menos ansioso, dias que a gente está mais para cima, dias que a gente está mais para baixo. Então entender que essas oscilações podem acontecer, né? E desde que elas não sejam muito intensas,
intensas, né, que você não tem oscilações muito altas para baixo, para cima, ou que você estabilize num nível que seja muito complicado para você, né? Então, no meio dessas oscilações, por exemplo, você vai para um patamar muito baixo e fique mal durante muito tempo, com sofrimento, com dificuldade de concentração, de atenção, um nível de irritação muito alto, sem ânimo, sem pique, sem perspectiva, né? O que parece consolidar um estado um pouco mais depressivo, né? A não ser que você estabilize em um patamar que seja muito desconfortável do ponto de vista da saúde mental para você, né? Entender que essas oscilações podem acontecer. E nesses momentos de oscilação, né? Nos dias que eu não estou tão bem, eu me reservo a possibilidade, o espaço, um tempo para mim mesmo, né? Para eu poder não estar tão bem. E nos dias que eu estou melhor, eu aproveito para produzir mais, para render mais, para fazer coisas que eu gosto mais, ou para ajudar quem eu percebo que está precisando, né? Então, acho que entender que essas oscilações podem acontecer, que elas são normais, que elas fazem parte da vida de todos nós, né? E que a gente precisa começar a se preocupar quando elas são muito abruptas, né? Muito rápidas, para baixo, para cima, tô bem, tô mal, e isso de uma maneira muito intensa e muito rápida, né? Então, quando isso está acontecendo, ou quando a gente estabiliza num nível que seja muito desconfortável para a gente, aí sim, eu acho que existe a percepção e o termômetro individual de cada um de nós que a gente talvez precise buscar ajuda, né? E aí, assim, eu acho que o primeiro movimento para tentar sair de uma situação que está ruim para você é tentar dividir essa tua angústia, esse teu sofrimento com alguém, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma tremenda facilidade de procurar ajuda, né, de saúde quando a gente tem um sofrimento físico, mas a gente tem uma tremenda dificuldade de procurar ajuda quando a gente tem um sofrimento psíquico, um sofrimento emocional. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? Então, dividir com alguém, contar para alguém que você não está bem, contar para alguém que você percebe que tem 15 dias que você está meio desanimado, que você não está comendo, que você está com dificuldade de dormir, que você está mais irritado, que você está ansioso. É tão importante a gente conseguir colocar isso para fora, porque a gente muitas vezes consegue olhar para o problema de uma perspectiva, de uma forma diferente, né? E a partir daí a gente pensar numa saída, numa transformação, que pode ser, né, às vezes só com os amigos, com as redes de apoio que a gente tem, ou às vezes na busca de um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, alguém que possa ajudar a avaliar e de alguma forma fazer com que a gente saia dessa fase mais complexa, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, né? A gente tem falado muito nessa questão da tolerância com a gente mesmo, né? De novo, a gente vive num estado, num momento de absoluta excepcionalidade, né? A gente tem medo, a gente tem incerteza, a gente passa por uma série de lutos, a gente sentiu e está sentindo que a gente está perdendo uma série de coisas, né? A gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Então, diante desse estado de excepcionalidade, eu acho que a gente tem que ter uma dose de tolerância maior com a gente mesmo, né? Esse é o primeiro ponto. Né, a partir dessa percepção que a gente precisa ser mais tolerante com a gente mesmo, acho que é importante a gente entender que a gente tem que ser mais tolerante com o outro também, né? Da mesma forma que a gente oscila, o outro está oscilando, né? O parceiro da gente, a parceira da gente, os filhos da gente, os pais da gente, eles também estão oscilando e a gente precisa ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E junto com essa questão da paciência e da tolerância com a gente mesmo e com o outro, eu acho que a gente tem a percepção de que uma saída muito importante para esse momento, né, para a nossa saúde mental também, é o exercício de empatia, né? A gente se colocar um pouco no lugar do outro e perceber que quando ele não está tão bem eu posso ajudar e quando eu não estou tão bem eu posso pedir ajuda, né? Eu acho que essa coisa, essa sensação de que a gente pode se colocar no lugar do outro, né? E entender e perceber o sofrimento do outro, né? Eu acho que ajuda muito a gente nesse momento, né? Além, obviamente, né, dessa questão da solidariedade, que fica muito mais evidente, né, nessa atual circunstância que a gente está, né? Então, se a gente fosse pensar, né, numa rota possível, né, de enfrentamento aí dessas questões de saúde mental, eu acho que entendendo saúde mental não só como a ausência de transtorno mental, né, mas como a capacidade que a gente tem, né, de lidar
com a diversidade, de lidar com as pressões, de lidar com as dificuldades que estão aí fora, né? Eu acho que é muito importante para esse exercício da saúde mental, né, que a gente cuide da nossa rotina, né, do nosso dia a dia, que a gente tenha esse estilo de vida mais saudável, que a gente reserve, então, espaço para a gente mesmo, isso é muito importante, né? Outra questão que eu acho muito importante, como eu já disse, é essa questão da tolerância e da empatia com a gente mesmo e com o outro, né? E acho que para fechar essa tríade aí, eu acho que a questão que eu comentei agora de como é importante, né, a gente dividir com o outro o sofrimento da gente, né? A angústia, o sofrimento, as dificuldades, não ter vergonha de procurar ajuda, né? Saúde mental ainda é um tabu para muita gente, tem muito estigma, tem muito preconceito, então é importante que nesse momento, né, a gente consiga quebrar, né, esses tabus para que a gente possa buscar ajuda, né? Então acho que se a gente estiver precisando, que a gente possa buscar ajuda. Então acho que essa tríade aí é muito importante para a gente atravessar esse momento mais complexo que a gente está vivendo. Quem já tem uma história de algum transtorno, alguma dificuldade de saúde mental, né, muitas vezes está mais vulnerável a um outro quadro nesse momento que a gente está vivendo, mas talvez já conheça o caminho, já conheça o atalho, já saiba como ele pode buscar ajuda, né? Agora, quem de nós nunca teve um grande transtorno de saúde mental, mas começa a ter uma dificuldade muito grande, né, nesse campo, é importante que a gente entenda que não adianta a gente ficar sozinho, né? Não adianta a gente ficar tentando metabolizar esse sofrimento durante muitas semanas ou muitos meses, né? Porque isso só faz a gente ficar mais angustiado e sofrer mais, né? Quanto antes a gente busca ajuda, né, maiores as chances da gente conseguir passar por essa fase de uma maneira mais tranquila, né? Então acho que é muito importante isso para quem nunca tinha tido esse tipo de experiência, de ter alguma dificuldade nesse campo de saúde mental, né? E queria só caminhando já para o meu encerramento aqui, para a gente poder dividir aí com os colegas e ouvir um pouco mais as perguntas, né? Eu queria contar também que a gente tem, eu falei muito de ansiedade, de depressão, né? São dois transtornos que a gente já tinha uma questão muito séria aqui no Brasil, que houve, né, uma agudização, né, com essa questão da pandemia. Eu acho que a gente percebeu também uma série de quadros compulsivos ou de dificuldade de controle de impulso que ficaram muito evidentes para a gente nesses últimos meses, né? Então, pessoas que começaram a usar internet de uma maneira compulsiva, pessoas que começaram a comprar compulsivamente pela internet, pessoas que começaram a beber, por exemplo, de uma maneira muito mais intensa e com uma dificuldade de controle muito maior, e a gente sabe que esse excesso de bebida eventualmente pode se refletir em casos de violência doméstica, de brigas em casa, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante também, essa área toda dos controles dos impulsos e das compulsões ficaram também mais evidentes aí, né, com a questão da pandemia, como uma forma, né, de talvez tentar aliviar uma angústia, uma ansiedade, mas a pessoa adota um comportamento que acaba fazendo mais mal do que bem. Então, acho que é prestar muita atenção nessa questão desses controles, desses impulsos, dessas compulsões, para que a gente possa buscar de novo o equilíbrio, né? Acho que o grande desafio para todos nós é essa questão da gente tentar achar um ponto de equilíbrio, né, no meio dessa fase mais complicada, mais excepcional que a gente está vivendo, infelizmente, no Brasil já há quase 1 ano e meio. Realmente, doutor Jairo, é preciso ser muito tolerante com a gente mesmo, né, como o senhor bem colocou, porque estamos vivendo um momento muito delicado. Agora, a questão do luto que as pessoas estão vivendo também. Estamos falando de mais de 500 mil de brasileiros que morreram em decorrência da Covid-19. São famílias que estão dilaceradas por causa dessa doença. E viver com esse luto já é difícil. Em tempos antigos já era muito difícil. Imagina hoje que a pessoa não tem nem direito a fazer um velório convencional, até a despedida, né? Até aquele ritual que é importante da despedida. Então eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre como as pessoas podem passar por esse luto, né? Vão ter que conviver com esse luto, e um luto que não é vivenciado de fato como a gente era acostumado e como a gente espera vivenciar, porque já é uma dor muito grande, mas hoje parece que ela é ainda maior, porque a gente não consegue nem ter o direito de se despedir de fato dos nossos familiares. Isso machuca muito a todos.
O luto é sempre um momento muito complicado da vida de todos nós, né? E todos nós, né, já passamos ou vamos passar por alguma fase dessa, né, ao longo das nossas vidas, né? E o luto ele exige uma certa elaboração, né? A gente precisa de um tempo, né, para poder elaborar essa perda, né? A gente está falando no Brasil de mais de 500 milhão de vidas perdidas, né? Então são famílias, são amigos, são colegas, né, que perderam alguém muito querido, né, durante essa pandemia. E como você citou, né, eu acho que é uma coisa muito importante da gente lembrar, né, que é um luto diferente, né? Porque é um luto que a gente não consegue passar por todas aquelas fases clássicas de despedida, né? Que a gente passa quando a gente perde um parente por um parente, um amigo, um colega, por alguma outra doença, né? Essa despedida à distância, né? Muitas vezes as famílias que deixam, né, os seus parentes, os seus entes queridos, né, no hospital sem saber o que vai acontecer e não conseguem ter essa proximidade, né, tem uma dificuldade maior, né, de elaborar esse luto, né? Então a gente sabe que o luto é uma fase complicada na vida de todo mundo, né? Eu acho que o luto nesse momento que a gente está vivendo é uma fase ainda mais complexa, né? Ele exige uma elaboração ainda mais difícil, né? E a gente tem visto muitos casos mesmo, Anny, de lutos complicados, né? Pessoas que não estão conseguindo elaborar, não estão conseguindo resolver esse luto, né? Por conta dessa despedida que foi uma despedida que fica incompleta, né? Fica com a sensação que você não pôde estar ao lado da pessoa que você tanto ama, que você tanto gosta o tempo todo ou como você gostaria, né? Então eu acho que além de todas essas questões que a gente está falando, né, das incertezas, dos medos, das inseguranças em diversos aspectos, né, de saúde, sanitários, econômicos, enfim, além de tudo isso, né, quem perdeu alguém muito próximo, né, está vivenciando e vai vivenciar durante alguns meses ou talvez durante alguns anos uma situação muito complicada. Você sabe, a gente tem ouvido muito falar, Anny, numa espécie de uma síndrome do estresse pós-traumático coletiva, né? Quase como se a sociedade como um todo, o grupo como um todo tivesse de alguma forma as pessoas que estão vivendo isso, né, no seu dia a dia, tivessem uma dificuldade muito grande de seguir em frente, né, em função de tudo que aconteceu, de todas as perdas, de todas as despedidas, de todos os medos, de todos os receios, né. Então, muitos especialistas discutem, né, se como que a gente, né, ao longo do tempo, nos próximos meses ou até nos próximos anos, como que a gente vai elaborar, né, essa fase tão complicada que a gente está vivendo, que está marcando mudanças profundas na vida de todos nós, e o luto certamente, esse luto complicado é certamente um dos fatores que contribui, né, para essa dificuldade ainda maior de elaborar esse momento, né. É um momento muito difícil mesmo, doutor Jairo. Outra questão também que a gente vem percebendo são as pessoas que tiveram a Covid-19, até já passaram pela doença, mas agora convivem com medo até mesmo de sair na rua, de sair de casa, porque tem medo de pegar novamente a doença e estão se isolando. Será que a gente pode ter aí um aumento de casos, por exemplo, de uma síndrome do pânico ou até de outros transtornos, justamente pós-Covid? São pessoas agora que já estão sofrendo o medo que paralisa as pessoas, sabe? Porque estão com medo mesmo de pegar a Covid-19 de novo, sabem o que sofreram. E aí já começam a ter sintomas como antes, por exemplo, começam a ficar muito nervosos, muito ansiosos, começam a passar mal até mesmo na rua e voltam para casa. Então, o senhor também percebe esse movimento? Percebo sim, tem um grupo que tem uma dificuldade muito maior, né, de lidar com esse retorno, com essa volta, né, até porque a situação está longe de ser ideal, né, a gente tem alguns casos, né, no mundo afora, assim, de países que estão numa situação muito melhor do que a gente aqui no Brasil, né, que começam a retomar atividades, que começam a retomar aí o seu dia a dia com um pouco mais de flexibilidade, mas mesmo assim ainda com bastante cuidado, com bastante precaução, né, a gente tem muito
essa questão das idas e vindas, né? A gente flexibiliza, depois a gente tem que voltar atrás, né? Então, durante esse ano e meio, em vários países do mundo, a gente percebeu essas situações, né? Então, uma parte da população realmente fica mais assustada, né? E em alguns cenários, né, tem ainda mais razões para estar mais preocupada, mais assustada. Então, quando eu falei nessa questão da síndrome do estresse pós-traumático coletivo, é um pouco isso, né? Assim, essa coisa, esse medo de voltar à normalidade, esse receio de poder sair às ruas, de poder retomar suas atividades habituais, uma ansiedade antecipatória, como se a pessoa antecipasse medos, riscos, incertezas, né? E muitas vezes uma ansiedade tão grande que ela pode até paralisar, né? Isso que você falou mesmo, assim, a pessoa deixa de fazer coisas importantes, né? Ela deixa de fazer as coisas porque ela fica antecipando, né? O medo de passar mal, o medo de se infectar, mesmo tomando todos os cuidados possíveis e imaginários, né? Então, assim, tem uma parcela da população que está com uma dificuldade maior, né? E vai ter uma dificuldade maior de retomar suas atividades habituais, né? Nessa hora, doutor, é o momento de procurar ajuda? Eu acho que sim, se você sente que você está vivenciando alguma situação que realmente tá difícil, né? Você não está conseguindo retomar suas atividades, você não está conseguindo retomar as suas funções, você não fica bem do ponto de vista psicológico a maior parte do dia, a maior parte do tempo, você fica ansioso, você fica angustiado, você vive num estado de estresse, de apreensão. Então, acho que isso sinaliza para a gente que talvez seja importante a ajuda, o suporte de um profissional, né?